Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Começa agora mais um programa. Hoje vocês estão vendo ao meu lado aí, eu vou conversar com um amigo, ele é advogado, jovem, carioca, doutor André Passos, da Passos Estica Advogados Associados, é PSAA. E ele não parou de estudar, ele se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, conhecida como UERJ, mas aqui eu vou ler, vou copiar, colinha, né? Ele fez MBA de Financeiro de Mercado de Capitais pela MP Consultoria, Banco BBM, e LLM, que ele vai explicar, porque agora já me falaram o que é o LLM, mas eu não me lembro. Em Direito Mercantil Financeiro de Capitais no IBMEC. Ele é professor de pós-graduação na Faculdade Getúlio Vargas, de pós, né? E também acho que essa atividade é voluntária. Ele é conselheiro da Beneficência Portuguesa. Acho que ali não tem salário. Não tem. É voluntariado puro, né? E é um barato. Voluntariado. Bom, o André já lançou 4 livros. Os 3 primeiros foram com outros autores. E esse que é o motivo dessa entrevista é solo, como eu chamo de solo. Chama-se... Peraí, cadê? Fugiu o nome aqui. Direito do agronegócio. Direito do agronegócio, gestão e sustentabilidade no campo. Consegui. Nem colar, eu estou colando direito. É cumprido. E, entre outras coisas, o André fala que o livro, a ideia é abordar a cadeia ampla do agronegócio, entre outros temas, falar do produtor, pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, fala também recuperação judicial, serviços ambientais, CPRV, enfim. E o prefácio, só para concluir essa parte, foi feita pelo Fábio Matsuoka Mizumoto, da Harvard Agribusiness School e também da Mark Strat Group. Bom, e o André escreveu um negócio interessante ali na apresentação do livro. Esse livro se destina a vários públicos. Um deles é jornalista. Eu já comecei a dar risada, porque deve ser porque o jornalista é especialista em generalidades. Ele não é um bom entendedor em assunto nenhum. Ele fala sobre muitas coisas, né? Então, deve ser um livro, a linguagem deve ser mais acessível. Só para passar a palavra para o André, eu já tenho alguns livros aí sobre direito, e o complicado que o que para vocês é muito óbvio, Lei 1200, não, 77 eu não vou falar, Lei 1000, parágrafo 3, inciso 4. Vocês já sabem o que é, mas o resto do mundo não sabe, né? Então, se o livro é uma linguagem mais acessível, eu acho que é uma boa. André, manda bala. Como é que foi? Como é que saiu esse livro? O que você pretende com ele? Legal, Hash. Bom, primeiro de tudo, uma honra, como sempre. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Você sabe que a gente já esteve juntos para discutir os outros livros, né? Algum tempo atrás. Eu agradeço muito o jovem, né? Por conta desse lapso de tempo, enquanto eu, na época, aí sim ainda era um jovem, né? Advogado, um jovem professor, um jovem escritor. Você já era um baluarte do jornalismo, do agronegócio brasileiro. E hoje está aqui na sua frente, divulgando esse livro, para mim, é a realização de uma trajetória, porque estar na sua frente falando sobre isso corporifica uma série de questões, até porque, como você bem pontuou, o livro foi pensado para mudar um pouco essa relação de comunicação, né, do agronegócio com o público em geral, inclusive jornalistas, gestores, o homem do campo, o fazendeiro, o proprietário de terras, o executivo dos negócios na cadeia ampla do agronegócio, exatamente tentando seguir uma trilha e um caminho que você já seguiu há muito tempo e abriu clareira para todos nós virmos, né, com o seu trabalho, com a sua atuação, com a sua capacidade de transformar assuntos complexos, sempre mercado futuro, cotação de boi, cotação de soja, economia e etc., que você chama de generalidades, mas que eu chamo de uma cultura geral, ampla e restrita. Meu amigo,
sempre uma honra conversar com você. A recíproca é absolutamente verdadeira. Vamos lá, eu quero ouvir você, que é um especialista em agronegócio. Eu me lembrei, antes da gente começar a falar aqui, de um anúncio da Ordem dos Advogados do Brasil, não vou dizer plagiado, mas eles usaram uma boa ideia de um cartão de crédito. Eu posso falar o nome, não tenho rabo preso, do American Express. Era um selo que tinha nos carros, advogado, não sai de casa sem ele. E eu lembrei hoje, quando ia falar com você, dessa história. Olha, o importante, André, é falar, eu acho, muito obrigado pelas tuas palavras e tal, muito gentil da sua parte, mas o importante é falar o seguinte: seja urbano como eu, ou do campo, o homem do campo precisa conhecer bem as leis, porque elas estão cada dia mais abrangentes, mais complexas, e ele precisa ter alguém ou ter conhecimento para entender e deixar corretamente a sua propriedade. Eu acho que é por aí. É isso, Resch. A ideia foi exatamente essa, ou seja, aproveitar um pouco desse caminho, dessa experiência, né, que a gente percorreu em muitos pontos juntos, né? A gente se encontrou em muitos desses entroncamentos. Eu sempre observando essa forma de vocês comunicarem o agro, para usar um pouco do nosso background, um pouco da nossa experiência na advocacia do agronegócio para negócios dentro e fora da porteira e lecionando como professores, né, de Direito Empresarial no Agronegócio, nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Agro, que eu integro, né, nos cursos de MBA, quando eu leciono também Política Agrícola Brasileira, etc., e aproveitando para tornar esse assunto que você disse é árido, né, mais fácil para o gestor, para o homem do campo, para o jornalista, para aquele que aplica o direito, né, as ferramentas jurídicas, né, a CPR, os contratos de arrendamento, os contratos de parceria, precisa determinar os custos fiscais, precisa verificar como dar crédito no campo, etc., para que ele possa aplicar sem aquela linguagem empolada dos homens de capa preta, que a gente está acostumado a ver hoje em dia na televisão, e sabe recitar os nomes mais do que os jogadores da seleção brasileira, porque eu sou de uma época, né, a despeito do seu elogio, que a gente sabia os 11 da seleção, e hoje a gente sabe os 11 togados do Supremo, né? O Brasil mudou um pouco nesse sentido, mas apesar de sabermos os nomes, não entendemos muito, né, dos diálogos travados naquelas sessões, né, quilométricas, né, que são transmitidas ao vivo na TV Justiça, que a imprensa acompanha, etc. Então o livro vem trazer, a partir dos marcos regulatórios do agronegócio, né, que funcionam há muitos anos e vão bem obrigado, e exprimem políticas de Estado voltadas para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, você perpassa os marcos regulatórios para trazer as ferramentas de gestão no campo, trazer a conformidade para chegar, no final das contas, na sustentabilidade, né? Que é o next level, que é o próximo nível, que é onde o agronegócio brasileiro vai se diferenciar cada vez mais do agronegócio praticado em outras paragens pelo mundo, né? Nós temos uma legislação ambiental extremamente rígida, nós temos um cadastro ambiental rural, nós temos aí manutenção de reserva legal, essa obrigação. Nós temos um produtor rural que é empreendedor e que observa as normas ambientais. Ele precisa fazer isso, inclusive, via mecanismos, né, de georreferenciamento da propriedade, mecanismos em que ele faz esse autolançamento, vamos dizer assim, nas declarações, né, do Sistema Nacional aí de Controle da Propriedade perante o INCRA, e que ele, então, ao observar essas normas, ele vamos dizer assim, ele se credencia, né, para produzir com observância das normas legais, e aí, a partir daí, ele se credencia também a entregar algo além do que aquilo que ele já faz muito bem, que é produzir com qualidade, produzir com abundância, produzir com a observância das melhores técnicas agronômicas, mas também entregando sustentabilidade e podendo, no final das contas, entregar
né, como um produto adicional, obtendo uma renda adicional, produtos agroambientais, né, que é a redução do impacto de gases do efeito estufa, a redução aí, a manutenção de matas ciliares, a manutenção da biodiversidade, tudo isso que está vindo hoje como uma necessidade, uma demanda do mundo, e que o Brasil não só tem capacidade de entregar comida, energia renovável e fibras, né, feitas a partir do agronegócio brasileiro, mas também esses produtos agroambientais que o mundo tanto quer, que o mundo tanto necessita, que o agronegócio brasileiro produza e entregue com qualidade, com competência, como nós já fazemos com todos os demais produtos agropecuários. Esses são temas que você trata no livro. São temas que a gente perpassa no livro. Eu parto da premissa, e aí é uma missão que eu adotei, né, seguindo o exemplo daqueles que vieram primeiro, como você, como o professor Alberto Rodrigues, que tem nesse caminhar inspirado a gente lá na Fundação Getúlio Vargas, continua lá lutando firme, né, para levar essa linguagem, para dizer que o agro é paz, que o agro entrega comida, o agro entrega sustentabilidade, e a gente vem observando isso, e eu assumi uma missão, inclusive como colunista, né, de um órgão de imprensa, para desenvolver o tema agronegócio e sustentabilidade. Isso está jungido, e o livro é uma etapa nesse sentido, porque o livro ele demonstra que você começa na gestão para chegar na sustentabilidade. Então, há um percurso, há um caminho. O Antônio Resch não se formou à toa, ele foi um foca, trabalhou numa redação, foi apresentador dos principais jornais do agronegócio, e hoje ele tem um programa que é, né, um programa que todo mundo conhece, Mercado Futuro, a linguagem do Resch todo mundo conhece, ele tem uma assinatura própria, e isso foi se formando no tempo. E o agronegócio brasileiro, né, essa história maravilhosa do agronegócio, né, da soja que foi subindo com os gaúchos pelo Cerrado, o café aqui na colonização italiana em São Paulo, as famílias que se dedicaram a isso, elas continuam lá na terceira, na quarta, na quinta geração. E a ideia, como você bem notou, é você entregar para esse empreendedor do campo um ferramental jurídico de uma forma mais simples e concatenada, através não de parágrafo 3º do artigo 4º do capítulo 2º do Código Florestal ou do Código Civil, mas através de tabelas práticas, através de numerologia, através de falar de marcos regulatórios e de instrumentos, para que esse gestor do campo use esse material como ferramenta para conhecer a sua atividade e aplicá-la como gestor. Ora, para ele operar esses marcos regulatórios, para ele operar a CPR, para ele operar o livro caixa da atividade rural, para ele operar o contrato de parceria, para ele operar o contrato de arrendamento, obviamente ele vai ter um profissional, um contador, um advogado, um diretor financeiro que vai ajudá-lo. Mas o livro dá uma ideia de como funcionam e atuam essas ferramentas de uma forma prática, para que ele saiba perguntar, para que ele saiba onde ele quer chegar, para que ele parta dos números, da margem de lucro, né, do conhecimento básico em torno das normas jurídicas. Então, o livro tem um pouco dessa pretensão, né, de transformar algo empolado, algo de um linguajar muito particular, em algo palatável para o grande público, né? Para o gestor do campo, para aquele que é jornalista do campo, para aquele que é o homem do campo, que atua na gestão da sua propriedade, para aquele que é um executivo de qualquer negócio no âmbito da cadeia ampla do agronegócio, né? Transportadoras, revendas de insumos, empresas agropecuárias, trading companies e por aí vai. Ok, nós já vamos a um pequeno intervalo. Esse intervalo é emblemático, porque ele sugere que os muitos anunciantes, eu chamo de sponsor, né, estão loucos para anunciar aqui no programa, então a gente tem um intervalinho para que eles percebam que eles podem botar o anúncio deles aqui. Nós voltamos já. Eu queria te perguntar um negócio que eu não entendi muito bem depois do outro bloco, que é a questão do produtor rural CNPJ e o CPF, que ele agora pode pedir recuperação judicial. Esse é um assunto que eu não conheço e eu sei que você é mestre absoluto nesse negócio. Já já a gente fala nisso, tá bom? Tá bom, Resch. Até.
Bom, gente, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o doutor André Passos. E antes do intervalo, eu perguntei um negócio que eu acho que interessa para muita gente, que é aquela história do CPF, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Agora parece que pessoa física, ou seja, um proprietário de uma fazenda, tem direito à recuperação judicial. Como é que é isso, André? Explica aí. Hash, bom, ó, primeiro de tudo, deixa eu dar um jabazinho aqui, ó, o livro tá aqui, tá, pessoal? Tá aqui, essa corzinha aqui, essa capinha, ele tá disponível na Amazon, é só entrar lá no Amazon, né, www.amazon.com.br, tem a modalidade, estamos ficando moderninho, viu, Hash? Tem o livro digital e tem o livro físico, né, para quem... Tem um outro endereço, é Dialética, como é que chama? Tem o www.dialética.com.br, é a editora do livro, ela também vende diretamente, mas ela vende nas maiores casas do ramo. Obviamente, hoje, uma das maiores casas do ramo também é a Amazon e outras plataformas que vendem o livro, mas a Dialética vende direto, mas não vende na plataforma da Dialética, da editora, a modalidade do livro eletrônico, né? Do livro do Kindle, né? Que é chamado. Vende a modalidade física, aquela que a gente gosta ainda. Atrás de mim tem um monte aí. Aqueles que estão lá, exatamente. Então, primeiro ponto, bela pergunta. Vamos lá. Eu acho que isso me dá a oportunidade de abrir a tua questão em 2 pontos, tá? Primeiro, o livro trata de qual é a melhor formatação produtor rural, se é CPF ou CNPJ, e como você delimita isso, né? Tem um checklist prático, né? Que basicamente faz com que você cheque as condições que trazem, né? Que vamos dizer, ensejam a transformação da atuação do CPF para o CNPJ. Por quê? Porque o CPF do produtor rural pessoa física é mais simples, né? Do ponto de vista fiscal é mais flexível, eu brinco que é flex, né? Porque você pode reinvestir e deixar de pagar imposto, porque o sistema legal é assim, né? O Plano Safra, ele tem aí 470 bilhões disponíveis, e o agronegócio brasileiro, ele precisa de 800 bi a 1 trilhão por ano para se financiar. Da onde o agronegócio tira esse dinheiro? Do bolso do produtor rural, que tem o benefício fiscal de, ao investir na produção dele, né, registrar despesas e investimentos no livro caixa, reduzindo, né, então, abatendo da sua receita e não pagando imposto sobre a renda. Por quê? Porque ele está pagando outros impostos. Ele vai pagar IPI sobre maquinário, trator, vai pagar ICMS sobre insumos, sobre ração, sobre fertilizantes, etc. E acaba que vamos dizer assim, esse mecanismo de renúncia fiscal, ele impacta positivamente a economia como um todo, gerando aí um efeito multiplicador, mas ao mesmo tempo cumprindo essa função de financiar o agronegócio brasileiro. Então, tendencialmente, o CPF funciona melhor do ponto de vista fiscal, na gestão. Porém, chega um tempo que você vai precisar ter sucessão, você vai precisar de sócio, você vai precisar pegar dinheiro no banco, você vai precisar aumentar o seu negócio, e aí entra a figura do CNPJ, né? Muitas vezes, o patrimônio, principalmente do produtor rural, ele pejotizado, né, através do processo de formação do CNPJ, ele dá ensejo de você aí ter uma melhor organização, uma melhor governança, um melhor combinado, principalmente na sucessão, porque você sabe, o CPF ele tem prazo de validade. O CNPJ não tem prazo de validade, a não ser em exceções, né? Que todas essas exceções tratadas por lei, a falência é uma delas, mas que são específicas e que você tem vários remédios jurídicos para você poder obstá-la, diferente da pessoa física, que o remédio é cuidar, né, do corpinho, pessoa, né, tomar canja de galinha, dormir cedo, e mesmo assim você chega a determinado tempo de longevidade, né? Então, isso é uma forma de planejamento de continuidade dos negócios. Quando a gente fala de sustentabilidade, e o livro trata disso num termo amplo, você também precisa tratar a sustentabilidade como continuidade dos negócios no tempo. E no campo a gente tem o empreendedor do campo, o produtor rural, muitas vezes na forma da pessoa física, do CPF, e que ele vai continuar aquele negócio, vai ter a questão da sucessão, vai ter a questão da governança familiar, e talvez ele precise pensar num CNPJ. E aí entra a questão da crise na empresa que você falou. Existem hoje
alguns casos de pedidos de recuperação judicial. Isso começou lá no Mato Grosso, antes da alteração da lei, né, de recuperação judicial, que foi basicamente em 2022, com o caso do Pupim, e naquela época o CPF do produtor rural pessoa física não tinha autorização expressa para se fazer um pedido de recuperação judicial, ou seja, para quando a empresa entra numa situação de crise, uma situação de necessidade de repactuação de dívidas, então você tinha que ter aí uma equiparação, o produtor rural tinha que dizer que era empresário, tinha que comprovar um tempo de atuação, etc. Veio em 2022, final de 2022, depois da 13986, que é a lei do agro, que é de abril de 2020, veio uma lei, né, que é uma lei do final do ano, dizendo o seguinte, o produtor rural, pessoa física, o CPF também pode pedir recuperação judicial, mas veja bem, Hash, aí que entra o ponto. Mas as dívidas oriundas de CPRs físicas, de operações de troca, operações de antecipação, e as dívidas oriundas de crédito rural não entram na repactuação judicial, ou seja, a maior parte da dívida, né? Então, assim, de certa forma, há essa autorização legal, mas ela é uma autorização legal que funciona para casos mais extremos, né? Caso em que você tem uma situação mais extrema, tipo o que a gente viu aí nessa tragédia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, recentemente, alguma quebra climática, né, de algumas regiões, efeito de El Niño, de Laninha, que a gente assistiu aí, tanto que a gente sai de uma expectativa de plano safra de 310 milhões de toneladas, segundo a Conab, para 294 milhões de toneladas de grãos, né, recentemente ajustada, exatamente pela questão climática de algumas regiões, etc. Então, ainda nessas situações específicas, isso pode ser pleiteado, etc. Mas eu gosto mais de falar em renegociação, né? Eu não gosto muito porque você sabe disso, o homem do campo ele precisa de muitos recursos financeiros, né? O Plano Safra entrega 470 bi, ele precisa tirar do bolso mais 500 bi, financiar com parceiros, financiar com revendas, operações de troca e etc, etc. Então, é um negócio que precisa muito de dinheiro de terceiros para a gente continuar produzindo com qualidade, para a gente continuar exportando e para a gente continuar equilibrando a balança comercial. É a partir do agronegócio brasileiro que o dólar, por exemplo, né, através do acúmulo de riquezas, tem uma paridade cambial, tem uma âncora cambial, né, a despeito do governo federal ultimamente ter judiado bastante disso, né, com o novo paradigma fiscal, né, aquela coisa daquela MP da compensação que foi sem nunca ter sido e acabou não indo, né? A viúva porcina. Da viúva porcina, né? Que saiu, ontem foi derrogada e o ministro da Fazenda, por incrível que pareça, falou que não tem plano B, né? Então, como é que é esse negócio? A gente precisa ver, né? O fato é que o agronegócio brasileiro, nessa sistemática de fechar, né, o superávit da balança comercial brasileira, ele obviamente, ele traz no seu bojo, né, uma necessidade de financiamento constante, né, tanto por parte do próprio produtor rural, quanto dos parceiros comerciais, quanto do crédito rural, quanto das operações privadas, do mercado privado de financiamento do agronegócio, as emissões de CPR, os CRAs, né, os CRAs, os FIAGROS, etc. Então, portanto, às vezes, né, existem situações que o produtor rural está numa situação mais difícil, por conta de preço, por conta de questão climática, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, emblemático, né? Porém, talvez, né, valha mais a pena ele recorrer a uma renegociação, uma mediação, né, para tratar do assunto, etc., do que ele simplesmente ir lá, contratar um advogado e entrar com um processo de recuperação judicial. Nessa brincadeira, ele pode sair machucado, ele pode ficar sem crédito no mercado, e só quem vai ganhar dinheiro nessas situações, muitas vezes, é o assessor que propôs a recuperação judicial, enfim. Então, eu tenho um pouco de cuidado ao tratar desse tema, mas é uma possibilidade jurídica existente desde o final do ano de 2021, vigente a partir de 2022. Ok, nós vamos para mais um intervalinho, passa rápido, né, o negócio aqui. E tem outro assunto que eu acho interessante, não sei se é bem a sua especialidade, mas acho que é essa história de arrendamento. Se você pudesse, daqui a pouquinho, depois do intervalo, explicar um pouco como é que funciona a parte legal do arrendamento,
porque é um assunto, por exemplo, eu fiquei sabendo, circulou a notícia, que muito provavelmente, quando o preço da soja está melhorando, mas quando estava a menos de R$ 100 a saca, o que dizia-se no mercado é o seguinte, que muito da soja produzida no Mato Grosso e em outros locais eram em áreas arrendadas. Sem lucratividade, o arrendatário não quer arrendar, mas isso aqui depois do intervalo, voltamos já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Só um lembrete para você já sabe, mas enfim, o programa Mercado Futuro, essa entrevista que era um pouco mais longa, mas todo dia tem um boletim, um comentário. Basta você entrar na página lá, www.programamercadofuturo.com.br, LinkedIn, Instagram, de YouTube, você encontra tantos comentários de 1 minuto como as entrevistas, só para você se lembrar disso. Eu converso hoje com o doutor André Passos, acaba de lançar o livro, vamos ver se agora eu acho o nome do livro aqui. Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo. Esse é o livro que ele está fazendo o lançamento, vai lançar na Exalc, lá na PSEG, do professor Pedro, vai lançar no Rio de Janeiro, enfim. Aí você pode entrar na Amazon, você encontra o livro, se você está interessado nesse assunto. André, antes do intervalo, eu tinha falado de arrendamento, mas tem vários assuntos que eu queria falar e nós temos 10 minutos, que é a questão de CPR verde e serviço ambiental. Começa com arrendamento e a gente vê o que dá tempo aí. Legal. Juridicamente, o arrendamento, como é que funciona? Então, Resch, o arrendamento ou a parceria também, uma parte do livro trata disso, né? Utilizar o arrendamento ou parceria, né? Você perguntou se a gente lida, está aqui no livro, né? Porque a gente parte dos marcos regulatórios, né? E os marcos regulatórios estruturais, o Estatuto da Terra traz esses dois tipos de contrato. E aí, na parte da gestão e conformidade, né, a gente trata do comparativo. Então, invariavelmente, juridicamente, né, o arrendamento é um contrato de aluguel da terra, enquanto que a parceria ele se assemelha a um contrato de sociedade, ou seja, as duas partes concorrem e dividem o resultado, né? Em situações de maior estresse, que é uma situação que a gente estava conversando em off aqui, antes de começar, que você teve notícias, que você colocou do Mato Grosso, etc., em situações de maior estresse, a tendência é que quando você é um produtor que arrenda a terra, se você está com uma margem mais apertada, você acaba não tendo dinheiro para fazer o custeio e reinvestimento, não obtendo o crédito necessário para isso, etc., na terra arrendada, e acaba deixando aquela terra, os tratos daquela terra, etc., numa situação mais difícil. A ideia, em termos gerais, até por conta da natureza dos contratos, é que quando você precisa partilhar riscos, você utiliza a parceria, porque a parceria equivale a um contrato de sociedade sem a formação de uma nova empresa, de um CNPJ, né? São dois CPFs, um CNPJ e um CPF, trabalhando, um é o dono da terra e o outro é aquele que utiliza a terra através de um contrato de parceria. E hoje que eu digo desde 2008, na verdade, tem uma legislação que permite que você antecipe, né, pague mensalmente valores, como se fosse uma antecipação do valor final da parceria, o que não prejudicaria o fluxo de caixa do proprietário da terra, para aquele que está em relação àquele que está explorando a terra. Então, até por conta da questão aí da necessidade de partilha de riscos e até mesmo dos custos fiscais do contrato, a parceria tende a ser mais efetiva do que o arrendamento, já que o arrendamento não é, por incrível que pareça, a despeito de estar nos contratos agrários, né, quem arrenda ofere uma renda que não é uma renda do campo, é uma renda de aluguel, e, portanto, é tributada de uma forma mais onerosa do que aquele que dá em parceria e que ofere uma renda do campo, pode utilizar o livro caixa, pode fazer as deduções de despesas e por aí vai. Não tem risco, mas o leão dá uma mordida. É isso aí, é isso aí. Então, o livro fala disso também. Tá. E CPR verde, isso é sustentabilidade total. Serviço ambiental, isso aí também já tem lei para ficar muito claro? Tem. A grande diferença é o seguinte,
o PSA, né, o Programa de Serviços Ambientais, é mais amplo, ou seja, qualquer indivíduo, qualquer coletivo, né, que está na moda falar, qualquer ONG, qualquer agrupamento de pessoas, né, de povos tradicionais, etc., que prestarem algum tipo de serviço ambiental pode ser remunerado, não só em dinheiro, como em serviços, como investimentos, etc., montar uma escola e etc. Então, o PSA é mais amplo. A CPR Verde, não. A CPR Verde, como toda CPR, que é um título emitido por um produtor rural, que é um cheque que vale boi, cheque que vale café, cheque que vale soja, na CPR Verde, né, que a base legal dela é a CPR de Mata Nativa, 13986 de 2020, trouxe, em abril de 2020, vem um decreto de 1º de outubro de 2021, o 10828, tratar as hipóteses de emissão. A CPR Verde, ela precisa de um produtor rural, ou de uma associação de produtor rural. E aquele produtor rural, ou aquela associação de produtor rural, ou aquela cooperativa, né, pode emitir em cima da mata nativa, ou seja, da reserva legal que ele não está operando, pela manutenção dessa reserva legal, pela existência dessa reserva legal. Ou ele pode produzir, como já aconteceu em uma operação que a gente fez, através cacau, por exemplo, sombreado. O cacau fica, né, lá na parte, aquela parte linda da Bahia, de Trancoso, etc. E você cria o cacau, né, planta e tal, cuida dele, maneja, sombreado. Essa sombra é de uma mata nativa, então você pode emitir a CPR Verde e colocar no mercado, além do cacau, os produtos agroambientais. Que produtos agroambientais são desse decreto? Captura de gases do efeito estufa, né, os tais dos créditos de carbono, né, manutenção da biodiversidade, manutenção de nascentes, manutenção da paisagem, né? Enfim, são uma série de direitos que a gente chama de direitos difusos, né, que o produtor já faz, já impacta, já conserva através da gestão dele, da reserva legal, da gestão das matas que ele tem na propriedade, e que são benefícios que são espalhados pela sociedade de forma difusa, que corporificadas numa CPR Verde, registrável na B3 através de um laudo de uma empresa internacional de certificação e etc., podem gerar benefícios diretos para o produtor, que vai ter um produto a entregar a mais, um produto agroambiental, a captura dos gases do efeito estufa, por exemplo, que tem cotação no mercado internacional, cotação no mercado voluntário, só com a manutenção daquela mata em pé, com a revolvência, recebendo aquele dinheiro, ele utilizando aquele dinheiro para manter a mata, para fazer um manejo melhor, etc., ele vai conseguir manter esse giro e vai auferir essa margem adicional, que a gente chama, no próprio livro caixa da atividade rural dele, junto com o recurso que ele obteve com a venda do gado dele, que ele criou em integração lavoura, pecuária e floresta, junto com a venda da soja que ele criou na integração lá, plantio na palha, que ele manteve a floresta dele, junto com o cacau, por exemplo, no exemplo que eu usei do cacau sombreado. Enfim, ele tem uma adição, ele tem uma adicionalidade pelo fato dele contribuir com o meio ambiente na manutenção da mata nativa. Uma pergunta. Recentemente, o pessoal do Instituto Brasileiro de Floresta, IBA, fez um estudo lá, descobriu que nas florestas plantadas tem fauna, tem uma centena de animais que vivem por ali. Isso é árvore. Por exemplo, o pessoal de Laranja fez também o mesmo trabalho, não sei se chega a uma centena, mas nos pomares vive um monte de bichinho, que as pessoas adoram. Na citricultura é comum esse impacto ambiental positivo. E, recentemente, a propósito falei do IBA, que hoje o presidente é ex-governador do Espírito Santo, o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, junto com o CPE, se não me engano, com o Imaflora, fizeram um estudo e descobriram que o café Conilon, cultivado majoritariamente no Espírito Santo, emite 3,8 toneladas de carbono por hectare e retira 12, ou seja, tem um saldo positivo de 8 toneladas
por hectare. Se eu entendi o que você falou, isso tudo pode virar dinheiro. Isso tudo pode virar dinheiro. São os serviços ambientais do agronegócio brasileiro. A agricultura, Resch, na conferência, na COP28 de Dubai, foi colocado num tratado assinado por todos os presentes, todos os países, na centralidade da solução do problema ambiental internacional, com esse creditamento, né, com esse balanço positivo que você falou, que foi criado a partir de Kyoto. Né? Então, em Kyoto, você cria a sistemática dos CERs, né? Créditos de carbono, né? Os créditos de captura de gases do efeito estufa. E a partir daí, a partir da COP de Dubai, você já tem o posicionamento firmado num tratado internacional por todos os países integrantes daquela conferência de que a agricultura está na centralidade, ou seja, essas medidas e essas medições, em se perfazendo e sendo certificadas, significa dinheiro no bolso do produtor rural e dinheiro derivado da colocação no mercado de serviços ambientais, de produtos agroambientais, que eu prefiro essa nomenclatura, porque elas estão corporificadas numa CPR que vale captura de gases do efeito estufa, que vale manutenção da biodiversidade, no caso da citricultura, por exemplo, que vale aí uma série de outros benefícios que são difusos, que todo mundo aproveita, mas que com a CPR Verde você cria o canal para que o produtor, né, lá vinculado àquela cooperativa de café, vinculado à produção de cacau, vinculado à citricultura, possa então levar para ele essa adicionalidade a partir do reconhecimento desse balanço positivo aí, certificado e corporificado numa CPR Verde. Né? Você que entende tanto de CPR. Ok. Eu tenho um tempo limitado, mas ele não é uma coisa ruim. Nosso tempo acabou. Ele é bom porque ele enseja que a gente volte a falar muito brevemente. Nosso tempo acabou. Pelo que o André falou aí, acho que o livro me parece muitíssimo interessante. E como eu sou um privilegiado, eu sei que o André vai mandar um livro aqui para Santos, eu não vou gastar nada e vou ler o livro. Mas vocês que se interessaram pelo assunto, vai lá na Amazon ou na Dialética. O livro é... Ai, meu Deus. Direito do agronegócio, gestão e sustentabilidade no campo. No campo, escrito por essa capinha. André, peraí, tá, eu estou vendo a capa. Peraí, a luz, abaixa um pouquinho. Aí, direito do agronegócio. Agora estava batendo a luz, estava dando reflexo. André, muito obrigado. Um prazer enorme falar com você. E eu espero que você tenha muito sucesso com esse livro, com mais um, né? Você está virando mais um escritor do que... Acho que as duas atividades têm muito a ver, escritor e advocacia. Mas desejo um maior sucesso para você. Estou à disposição aqui quando você quiser conversar um pouquinho, tá bom? Obrigado, meu amigo. É uma honra muito grande. Eu estou disponível. O teu livro já está a caminho, viu? E o seu vai ter uma dedicatória especial. Você é muito especial na minha vida, você sabe disso. Na vida de todos nós que militamos no agronegócio. Obrigado. Obrigado por você. Vamos então despedir aqui do pessoal. Gente, é isso. Hoje eu conversei com o doutor André Passos, advogado e escritor, escreveu um livro, Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo. Os assuntos vocês ouviram aí, o livro está disponível nas grandes livrarias e o programa volta brevemente. Eu conto com a sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.